Where's this going? Mulholland Drive. It's been a very strange day. Getting stranger. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Papo de Cinema. Eu sou Marcelo Miller e o nosso assunto hoje é Cidade dos Sonhos. Os meus sonhos foram realizados de gravar um programa, um podcast sobre o meu filme favorito, e aqui a gente vai fazer isso hoje. Temos convidadas especiais, mas antes de apresentar as nossas convidadas, eu preciso pedir que você dê 5 estrelas para o podcast Papo de Cinema no seu agregador favorito. É rápido, é fácil, não tem custos e nos ajuda demais, porque isso vai fazer com que a gente chegue para mais pessoas. E se você está nos vendo e nos ouvindo no YouTube, se certifique de que você segue a gente lá no YouTube também, porque no YouTube não estão chegando só episódios novos do podcast toda semana, mas também entrevistas, críticas em vídeo, muita coisa sendo feita lá só para o YouTube. E para conversar sobre um grande filme, eu preciso de reforços. E eu vou apresentar as minhas convidadas. Na verdade, eu vou pedir que elas se apresentem. Primeiro, as duas críticas de cinema. Vocês que estão nos vendo, já estão vendo quem são. Carissa Vieira. Carissa, minha querida, seja bem-vindo mais uma vez aqui para gravar com a gente, falar sobre esse grande filme. Oi, obrigada pelo convite. Estou muito animada porque é um filmaço, né? É um dos meus filmes favoritos também. E vai ser uma babação de ovo que não vai parar. Vocês se segurem nas cadeiras que vai ser babação de ovo mesmo. E Fabiana Lima, Fabi, faz muito tempo que a gente queria te convidar para participar do nosso podcast, surgiu a oportunidade, obrigado por ter aceito e seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz também de falar sobre esse filme e também com a Carissa, que eu adoro. Então, assim, tá aqui é muito especial. E, assim, esse relançamento, né, fez que a gente voltasse a discutir sobre esse filme, que para mim também é um dos grandes aí que a gente tem na história do cinema. Então, sim, eu acho que também vai ser uma babação de ovo, mas vai ser boa, que é o que importa. Fabiana falou um pouquinho do relançamento. O filme está chegando novamente aos cinemas numa cópia 4K, bonitona, restaurada, coisa linda, coisa rica. Então, se você nunca viu Cidade dos Sonhos, que inveja que eu tenho de você de poder assistir pela primeira vez numa telona de cinema. Até antes da gente entrar mesmo no que o filme, que tem gente que certamente vai dizer assim, deixa eu ouvir o programa para saber o que significa a Cidade dos Sonhos. Gente, a nossa ideia aqui não é fazer aquelas picaretagens de explicando David Lynch, explicando Cidade dos Sonhos. A gente até pode ter algumas teses aqui, mas a ideia não é essa. Mas eu queria saber de vocês, se vocês lembram, qual foi a primeira vez, a primeira sessão de vocês com Cidade dos Sonhos? Porque eu assisti em casa, né? Saudosas locadoras, ia lá, pegava os DVDs, 160 DVD na sexta-feira para devolver até segunda-feira, ficava na segunda-feira dizendo não para todo e qualquer tipo de convite para programa social, mas eu lembro de fazer uma sessão dupla de Cidade dos Sonhos e Magnólia, do Paul Thomas Anderson. Eu assisti basicamente um atrás do outro, assim, porque no fim do dia eu disse assim, o que está acontecendo comigo? Nossa! E assim, amei os dois de cara e tudo mais. Aí eu queria saber de vocês, como é que foi a primeira vez de vocês com Cidade dos Sonhos? A minha é um pouco recente, assim, eu acho que foi em 2021 ou 2020, por aí, que eu assisti a primeira vez, assim. Eu tava naquele momento tentando assistir filmes que me desafiassem um pouco mais, que eu comecei a assistir filmes em 2014, mas comecei a querer escrever sobre eles em 2016, então foi um processo, é sempre um processo, né? E esse filme eu sabia que eu tinha que passar um tempo um pouco mais concentrada para assistir ele. Todo mundo falava, nossa, mas não vai dar para entender nada, meu Deus, como assim? Eu li as coisas, eu ficava, gente, mas sério? Me dava muita curiosidade. Mas aí, quando eu assisti, foi na mesma época que eu assisti Persona pela primeira vez. E quando eu vi esses dois filmes, foi um intervalo muito pequeno. Assim, eu acho que foi menos de um mês os dois filmes. E foi quando eu comecei a me tornar meio sontaguiana mesmo. vamos sentir e não entender, sabe? Porque eu acho que todo mundo, assim, dessa geração mais nova, com acesso à internet, principalmente, onde a gente tem 1 trilhão de teorias o tempo inteiro, que vão te dar ali o final explicado de qualquer coisa, até as coisas que não precisam de final explicado, no caso, todas, na minha opinião. Mas eu acho, assim, algumas que tá muito óbvio, que tá, assim, muito mais óbvio do que esse filme que a gente tá discutindo hoje. E as pessoas vão lá, né, e procuram o final explicado e tal. Então, esse fácil acesso, né, ele é muito prejudicial, assim, para nossa relação com a arte. Eu acho isso, eu penso isso
assim, direto, na verdade. E aí, o Cidade dos Sonhos foi isso, assim, eu falei, não me recuso a ver qualquer tipo de explicação e também de tentar ver qualquer tipo de explicação. Isso vai na esteira do que você estava falando agora, é que eu não acho que seja um filme para teorizar. Então, quando eu assisti, foi exatamente isso que eu fiz. Eu senti o filme, assim, toda a questão ali onírica, né, que entra no nosso inconsciente mesmo, assim, sobre tudo, né, que o filme constrói, assim, na mise-en-scène muito controlada também do David Lynch, mas muito enigmática ao mesmo tempo. Então, eu fiquei com isso, assim, para mim. Então, foi uma experiência muito impressionante, assim, que realmente mudou a minha relação com o cinema. Eu acho que não foi só o Cidade dos Sonhos, foi o Persona também, mas os dois, assim, foram uma virada de chave, assim, para minha compreensão e para minha absorção, assim, dos filmes dali em diante, assim, foi bem diferente, mudou bastante. Para mim, foi interessante porque eu tava fazendo eu não lembro exatamente que ano foi, mas eu sei que foi depois de terminar a faculdade de cinema. E eu tava querendo. Porque é isso, né? Você faz a faculdade de cinema e é um acesso ridículo a uma infinidade de filmes, assim. Quando eu digo ridículo é porque a gente, pelo menos no meu curso, a gente via muito filme e lia muito sobre filmes, só que ninguém consegue ver tudo. E tem muito filme de muito lugar. Então, ao mesmo tempo que eu tinha, sei lá, eu me debrucei durante algum tempo, durante a faculdade, pro cinema africano, eu vi bastante coisa do cinema latino-americano, mergulhei na Nouvelle Vague, cinema alemão, italiano. Alguns cineastas simplesmente tinham passado quase batido durante a faculdade. E a coisa mais curiosa é que eu era louca pelo surrealismo. Eu sou até hoje. Gosto muito da vanguarda surrealista mesmo, assim. E tinha essa coisa, né, de que o Lynch, ele bebe do surrealismo e tal, e eu conhecia menos do que eu gostaria na época, né? E, e aí foi isso. Eu fui assistir Cidade dos Sonhos porque eu tinha visto do Lynch até então o Veludo Azul, sabe? E eu tinha visto algum outro filme que eu não lembro agora qual era, mas é isso, eu revi depois, porque eu nem lembrava direito, porque eu tinha visto em casa. Minha família é muito cinéfila, então minha mãe tinha visto. Eu vi o Veludo Azul a primeira vez assim, minha mãe assistindo o filme, eu fui assistir junto. E aí a minha coisa fui assistir Cidade dos Sonhos pra preencher essa lacuna do cinema do Lynch, sabe? Logo depois de terminar a faculdade de cinema. E aí é muito engraçado porque eu adoro Lynch, eu tenho uma relação. Eu não tenho essa relação de tipo, o cinema do Lynch meio que mudou a minha forma de ver cinema, provavelmente porque eu já tinha visto tantas coisas assim que eram tão diferentes que minha relação é outra. Eu acho um cinema fantástico, muito único, mas para mim não mudou a maneira, sabe, de enxergar o cinema, porque eu já conheci o Lynch depois de conhecer muitas outras coisas. Não foi ele meio que me apresentou a uma forma diferente de fazer cinema, sabe? Por exemplo, eu já era meio que obcecada por surrealismo quando eu encontrei o Lynch. Então, para mim, a coisa mais fascinante é, sei lá, olhar para o cinema dele e encontrar certas referências, sabe? De outros cinemas que eu sou fascinada. Enfim, é um cinema muito que me chama muito a atenção, principalmente porque é isso, ele não vai buscar o tempo todo por essas explicações que a gente, nessa época agora, tá tão obcecado, sabe? Tudo precisa ser milimetricamente explicado. E eu acho que às vezes a gente precisa fugir um pouquinho desse excesso de explicação. E se você quer também fugir desse excesso de explicação, nada melhor do que Cidade dos Sonhos. Você vai ficar com a cabeça batendo biela, vendo o filme, mas é um bater biela legal, que você vai mergulhar num tipo de cinema, né, numa imersão cinematográfica como poucas, né? Fabiano falou do Persona, né? Eu diria que dá para dizer assim, Persona encontra Crepúsculo dos Deuses e mais cinema noir igual a gente pode chegar perto dos sonhos, né? Agora é interessante a gente pensar o seguinte, Cidade dos Sonhos, ele começa como uma série de TV, a ideia inicial é de um piloto de televisão. Na verdade, o David Lynch tem a primeira ideia do Cidade dos Sonhos quando ele está fazendo a segunda temporada do Twin Peaks. A ideia inicial dele era pegar a personagem da Audrey Horne, que é uma das principais personagens do Twin Peaks, e ela, depois de ter todo aquele imbróglio em Twin Peaks, ela ir
para Los Angeles e ela ser essa atriz iniciante. Não deu certo, assim como não deu certo também essa questão do piloto para uma série de TV, que era para Disney, que era para uma das emissoras da Disney. A Disney disse, não gostamos. Obrigado, Disney, porque você não sabia que estava fazendo isso pela gente. E aí o David Lynch, um ano e meio depois, retoma as gravações com o elenco para fazer basicamente o que a gente vê na segunda parte do filme, porque para você que não viu, imagino que boa parte da galera que está nos vendo e nos ouvindo já viu o filme, mas a gente tem numa primeira parte uma atriz toda deslumbrada, chegando em Hollywood, ela tem aquela visão romântica de Hollywood, Hollywood vai ser lindo, lindo, lindo e maravilhoso, e ela acaba se deparando com um mistério, que é típico do cinema noir norte-americano, né? Uma mulher desmemoriada que não sabe nada, não sabe sequer o seu nome, e aí é interessante como a Beth, essa personagem da Naomi Watts, ela vai se apaixonando cada vez mais pelo mistério e ela vai perdendo, inclusive, o contato com o desejo de ser atriz. Tanto que tem um momento em que, assim, que ela tem que escolher entre ficar lá num teste, que pode ser um teste de um filme incrível, ou encontrar a Rita, que é essa personagem desmemoriada, e ela opta por encontrar a Rita, né? Porque ela está mais imersa no mistério do que necessariamente no cinema. O que, num primeiro momento, pode parecer até uma contradição, porque a gente está diante de uma personagem que nos disse, né, com gestos e com deslumbres, que ela está muito feliz de estar em Hollywood, nessa cidade dos sonhos. A gente até estava falando antes, né, Fabi, desse nome ambíguo no Brasil, Cidade dos Sonhos, que pode entregar um pouco do filme, mas que também fala um pouco sobre Hollywood, né? Lembrando que, assim, o filme originalmente se chama Mulholland Drive, assim como O Crepúsculo dos Deuses, do Billy Wilder, se chama Sunset Boulevard. Que são duas ruas icônicas de Hollywood, não é à toa. O David Lynch é apaixonado por Crepúsculo dos Deuses, tanto que o personagem que o Lynch faz em Twin Peaks, o Gordon Cole, é tirado de um personagem que não aparece no Crepúsculo dos Deuses, né? Mas assim, Cidade dos Sonhos oferece pra gente essa viagem, e eu não sei vocês, pra mim, o fato de se passar no mundo do cinema, olha... Vocês querem uma coisa que me pega fácil, além do filme ser incrível, é que se passou no mundo do cinema, é metalinguística, eu tô no meio, eu gosto, e assim, eu acho que o retrato que o Lynch faz de Hollywood é um retrato muito interessante em Cidade dos Sonhos, né, porque é um filme de personagem, mas é um filme também que a gente nota um retrato que ele faz ali de Hollywood muito complexo, né, a gente não tem um diretor no filme, a gente tem dois tipos de diretor no filme, né, a gente tem um imbecil lá do coisa e tem um outro diretor, mas enfim, a gente vai debulhando isso aos poucos. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre, assim, o que de cara chama a atenção vocês, o Cidade dos Sonhos? É essa questão do enigma? É a atmosfera? São os personagens? O que mais pega vocês de cara? O que mais me pega mesmo no Cidade dos Sonhos, eu acho que é essa atmosfera onírica mesmo. Eu acho que é porque, assim, a primeira vez que eu vi, como eu falei, eu me permiti sentir o filme, então eu não estava ali interessada em ficar juntando as peças desse quebra-cabeça, até porque a primeira vez que você assiste, você vai muito, embarca muito na história da personagem da Naomi Watts, e você vai, né, pegando aqui, colhendo aqueles momentos ali que não fazem muito sentido, e você vai só aceitando eles até que você chega naquela cena maravilhosa do Noah e banda, enfim, que enfim, fiquei toda arrepiada nessa cena, né? Então, esse momento, assim, eu fui só aceitando as informações que estavam vindo e sentindo isso. Já na segunda vez que eu assisti, eu já consegui perceber que, na verdade, ali algumas coisas estavam embaralhadas, na verdade. E eu banquei meio que uma detetivezinha, né, do filme. Então, assim, eu acho que é isso. Acontece isso com todo mundo, porque a primeira vez que você vê, você realmente fica imerso naquilo ali, você fica sentindo tudo que o filme tem para oferecer, e na segunda vez você já sabe mais ou menos o que é. Então, você vai, isso aqui tá meio embaralhado, ou como é que é isso aqui, aquela cena, né, da conversa dos dois personagens na lanchonete, que da primeira vez você vai, embarca também, você aceita, né, o que tá acontecendo, depois você percebe que não é bem assim, que eles estão, na verdade, dentro desse sonho mesmo. Então, inclusive, eu morro de medo daquela cena até hoje, assim, de verdade, eu levei um susto muito grande com essa cena. Meu coração parou por um momento, eu não tava acreditando que eu tava vendo, foi horrível. Então, toda vez que ela aparece em qualquer rede social, que as pessoas falam assim, nossa, essa foi uma cena que me traumatizou, eu sempre compartilho, porque também me traumatizou bastante. Mas, enfim, eu acho que é isso, eu acho que eu banquei meio que, eu banco meio que a detetive do filme, assim. A segunda vez foi muito interessante, porque eu vi em um cineclube da UFMA, da Universidade Federal,
daqui do Maranhão, que eles fizeram uma exibição num teatro, no Cine Teatro, que tem lá no centro da cidade, Centro Histórico de São Luís. E foi muito legal, assim, perceber muita gente muito nova, né, muitos universitários ali assistindo ao filme, e depois alguns comentários, assim, que foram tecidos, eu achei muito bacana, assim, então pra mim foi uma experiência bem diferente da primeira que eu vi sozinha, na minha casa, bem assim, uma experiência introspectiva, e da segunda vez foi a experiência do cinema, e mais, né, a experiência coletiva mesmo, assim, de debate, de ouvir as pessoas falando e tal. Então, essa terceira experiência que eu vou ter em 2 dias, que vai ser no cinema, mas uma tela bem maior, eu acho que vai ser muito mais legal. Então, é isso, assim, eu acho que eu vou bancar a Detetive de novo, mas dessa vez também, né, sentindo o filme, já sabendo muito bem o que ele, pelo menos tentando saber ali o que ele faz ao embaralhar essas coisas. Então, eu acho muito, muito bacana, porque são 2 experiências bem diferentes. Eu acho que todo mundo tem vontade até de assistir o filme mais de uma vez. Eu acho que é aquele tipo de filme que você assiste a primeira e você fala, eu vou voltar um dia pra ver de novo. Porque fica esse gosto, assim, pra gente, né, de ver de novo. Então, é isso. Estou ansiosa pra ver de novo pela terceira vez. Aliás, quem está nos vendo, desculpe antes da Carissa, quem está nos vendo percebeu um movimento aqui, a Carissa saiu da coisa e ela voltou. Será que ela voltou que nem a personagem da Naomi Watts, que voltou diferente na segunda parte? Vai saber, né? Eu fiquei agora com um cagaço, Fabiana, na dúvida se a gente tem aqui uma coisa que acontece. Olha, cheguei a mim que me perder aqui, até Tudo porque... é possível, não é? Tudo é possível. Até porque, antes da Carissa falar, só retomar uma coisa que a Fabiana falou que eu acho interessante. A gente, há um tempo atrás, estava gravando um podcast sobre horror no cinema brasileiro, com a Laura Canepa, que é uma das grandes pesquisadoras de cinema, e mais especificamente de cinema de horror no Brasil. E aí eu disse assim, estava provocando na época o meu colega, eu disse assim, Laura, tu chega junto comigo quando eu digo que Cidade dos Sonhos é um filme de terror? Ela disse, com certeza. É um filme de terror, né? É um filme de terror que impõe certas coisas que são típicas do cinema de terror. Então, assim, essa cena aí do cara, né, que... é porque eu sonhei que tinha alguém atrás da lanchonete. Vamos lá ver se esse cara tá aqui mesmo. Gente, eu já vi esse filme 200 vezes. Eu sei que o cara tá lá. Mas toda vez eu levo um cagaço. Aliás, fica a dica, uma coisa muito interessante para a gente perceber a obra do David Lynch. Se você puder pesquisar um texto do Sigmund Freud chamado O Estranho, que ele fala justamente de como o cinema e a literatura causam essa sensação de estranhamento, de angústia, de inquietação, vai fazer muito sentido para você depois assistir aos filmes do David Lynch. Carissa, não sei se é a Carissa da primeira parte do Cidade dos Sonhos ou se é a Carissa da segunda parte. A Carissa da segunda parte, inclusive, precisa que você diga qual foi a pergunta, porque a Carissa da primeira parte que eu ouvi um pedaço. É a prova, Brasil. É a prova de que é outra. É a prova. Pois eu ia falar isso, é a prova. Não, eu estava perguntando sobre essa questão de o que te chama atenção imediatamente no Cidade dos Sonhos, né? Essa questão atmosférica, os personagens, é a maneira como o David Lynch vai reciclar certas coisas de outros gêneros cinematográficos, porque ali, especialmente na primeira parte, o que a gente tem, na verdade, é uma representação de vários gêneros cinematográficos, é como se fosse um simulacro do próprio cinema, né? Sim, é interessante, porque eu acabei de ver o filme no cinema agora, e é uma experiência muito diferente das experiências que eu tive assistindo em casa. Então, é muito interessante até você falando dessa cena, que para mim eu sempre defendi que é uma cena com todos os elementos do horror, e eu acho que, na verdade, não só a Cidade dos Sonhos, como outros filmes do Lynch, eles trazem bastante do elemento do horror, e as pessoas muitas vezes ignoram isso ou tentam... enfim, simplesmente não querem enxergar ou não concordam, não sei. Mas para mim é muito claro, assim, como o cinema do David Lynch traz os elementos do horror para criar uma coisa, e não só do horror, ele traz várias coisas de vários tipos de cinema, de vários gêneros. Para mim, que adoro tanto cinema de horror como cinema noir, eu gosto muito de ver a primeira parte do filme, justamente porque parece ele traz esses elementos de filme do cinema noir, assim, e ao mesmo tempo toda essa coisa do universo de Hollywood que o filme traz me encanta profundamente. Só que eu gosto muito de como ele trabalha toda essa parte onírica, que, como me julguem fã de psicanálise, faço
Minha terapeuta é psicanalista. Adoro, gosto de ler, pesquiso cinema por um viés psicanalítico. Então, é claro que o que me chama a atenção. Mas, assim, como ele também... Quando a gente sai dessa primeira parte do filme, ele mostra uma Hollywood que me interessa muito, porque eu acho que, óbvio, a gente tem visto a quantidade de coisas, quantidade de filmes, séries que retratam como Hollywood é só quase um simulacro, mas sei lá, a gente tem essa ideia de uma cidade, Los Angeles, né, no caso. Eu ia usar exatamente isso, Cidade dos Sonhos, mas aí fiquei pensando se valia a pena dizer isso, mas como parece esse lugar, a coisa do La La Land, na verdade é um lugar que massacra as pessoas, porque elas vão em busca de um sonho e quase ninguém realiza esse sonho. Tipo, você vai chegar lá em Los Angeles e todo mundo que trabalha em absolutamente tudo é um ator e não teve carreira. Então, eu gosto de como ele trabalha o onírico, mas ele também trabalha essa realidade brutal e o que vem com ela, que é o que a gente vê muito com aquela personagem. É a inveja, é um relacionamento fadado ao fracasso, porque ele é permeado com tantas outras coisas negativas, é o abuso de substâncias, é o isolamento, é a solidão, é a depressão, e enfim, a gente pode ir elencando coisas que vão acontecendo dentro desse universo que vende essa ideia de que é mágico. Agora, antes que a gente faça o nosso intervalo, que a gente precisa fazer um intervalinho para daqui a pouco ir para a nossa segunda parte, é interessante como o filme, Carice falou uma coisa que eu acho que legal a gente desdobrar na segunda parte bem, que é isso, a força da imagem e a força do som desse filme, que uma vez visto no cinema, aliás, o cinema do David Lynch todo, o som é muito importante, né? Ele tem um engenheiro de som que acompanha ele lá desde o Eraserhead, que é o Alan Splatt, que é alguém que diz para ele assim, ó, que ele diz, esse cara me ensinou como o som é importante. Tanto que quando foi lançada a terceira parte do Twin Peaks, ele disse, né, se possível, veja a série com fones de ouvido, porque o som é muito importante, especialmente para criar essa atmosfera. Mas como é interessante como ele parte de algumas imagens, né, já desde o começo, quando a gente tem aquela imagem que é absolutamente misteriosa, de uma limusine serpenteando pela Mulholland Drive, e aí tem uma hora que a personagem da Laura Elena Harring bate o carro, e aí ela vai descendo, e aí o Lynch mostra Los Angeles vista de cima, da Mulholland Drive. Na verdade, é um céu ao contrário, né? Porque em cima está completamente escuro e embaixo as luzes da cidade dão a ideia de como se fosse um firmamento ao contrário, né? Que é um pouco essa ideia do tipo assim, esse lugar de estrelas, de astros de estrelas, é pura encenação, né? Hollywood é avessa à realidade. Hollywood ela não se interessa pela realidade. Hollywood é pura encenação. Por isso que na primeira parte a gente tem muito assim, a gente tem personagens clássicos de cinema, né? A gente tem monstro, a gente tem um assassino, a gente tem uma desmemoriada, a gente tem personagens que são engraçados, a gente tem uma cena de assassinato que é engraçada, né, que é uma sucessão de gags cômicas. Então eu acho muito interessante, porque retomando um pouco o que o Billy Wilder tinha feito lá com Crepúsculo dos Deuses, né, Norma Desmond, mostrando que Hollywood criava uma sensação de irrealidade que era intransponível para certas pessoas, eu acho que é interessante porque o Lynch retoma essa ideia dentro de uma chave surrealista, né, e aí ele diz assim, eu acho que só o surrealismo não vai adiantar. Vem cá, Ingmar Bergman. Vamos brincar com persona com essas duas mulheres, né? Vamos trabalhar com a personalidade dessas duas mulheres, o que elas significam. Mas daqui a pouco a gente desenvolve um pouco melhor sobre isso. A gente vai fazer um breve intervalo para você tomar uma aguinha e daqui a pouco estamos de volta para continuar falando sobre Cidade dos Sonhos. Olá pessoal, eu sou Vitor Hugo Furtado, um dos jornalistas do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, para dar uma respirada nessa conversa, eu tô aqui para lembrar que você também faz parte desse espaço. Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando o seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, né? Fale com a gente, mande um alô por qualquer um dos nossos perfis
perfis nas redes sociais e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e todas as outras redes sociais, ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser muito legal contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá? Estamos de volta aqui no podcast Papo Cinema falando sobre Cidade dos Sonhos. Eu queria falar um pouquinho das personagens, Carissa e Fabiana, porque eu gosto muito da personagem da Naomi Watts. Porque a personagem da Naomi Watts é aquela que chega em Hollywood do jeito que eu chegaria, né? Aquela cara deslumbrada, meu Deus, que casa maravilhosa, tô no meio de artistas, que coisa linda, né? Mas é interessante porque dentro da carreira do David Lynch, ela me parece que ela entra dentro de um... Entra dentro é a sacanagem da redundância, né? Mas ela entra numa figura muito comum no cinema dele, que é o personagem com certa dose de inocência que deseja muito ter uma experiência, mesmo que ela seja perigosa, né? E eu costumo brincar, especialmente com os alunos, dizer assim, que para mim a personagem da Naomi Watts, da primeira parte do Cidade dos Sonhos, ela é muito parecida com o Jeffrey, o personagem do Kyle MacLachlan, o sobrenome dele é uma coisa, do Veludo Azul, né? Que é aquele, né, que exibe uma ânsia quase infantil por descobrir um universo, mesmo que isso seja perigoso, né? E ela vai se enredando nesse mistério. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, se eu chego na casa da minha tia, numa outra cidade, e tem um caboclo tomando banho, desmemoriado, com a bolsa cheia de dinheiro, com a cabeça sangrando, eu digo, vá de reto, Satanás. Mas é interessante como essa personagem vai se enredando por esse mistério, né? De uma maneira muito mais cinematográfica do que a versão da personagem da Naomi Watts na segunda parte, que até em tom, né? Até o tom da filmagem é diferente. A gente tem dois universos completamente diferentes. Mas essa personagem é muito interessante. E a Laura Elena Harry, maravilhosa, né? No seu grande papel do cinema até então, desempenhando essa função que é uma função para o cinema também muito importante, que é do mistério, o ponto de interrogação. Ela é quase como uma folha em branco que precisa ser preenchida, né? Ou será que ela precisa ser preenchida? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essas duas personagens, assim, que vão entrar num processo de, né, gradativamente vão entrando meio que num processo de simbiose, né? Eu gosto muito da personagem da Naomi Watts também. Eu acho que, assim, pra mim, a gente estava falando isso até no bloco passado, sobre essa questão, acho que foi a Carissa que falou, dessa questão do cinema mais humano do David Lynch, assim. É um cinema muito humano, dessa questão também da maneira como ele constrói as imagens, né, do poder das imagens. Ele evoca algo de muito humano naquilo que ele faz, sempre. Mesmo que a gente esteja dentro de um lugar desconhecido, né, porque a gente está dentro dessa parte, desse lado mais onírico mesmo. Mas eu acho que ele faz isso em todos os filmes dele, assim, até onde eu vi, até os que eu vi, eu não vi todos ainda, mas todos que eu vi, ele faz isso muito bem. O Veludo Azul, eu acho que é isso, ele consegue fazer uns estudos, assim, da experiência humana, ao mesmo tempo que ele faz também um estudo da sociedade americana, principalmente. Então, eu acho que o Cidade dos Sonhos, ele é esse filme maduro, porque eu vejo ele como essa simbiose mesmo, entre tudo aquilo que ele já tinha colocado, né, anteriormente, mas ele consegue traduzir isso dentro de uma ideia social também, de política social e tudo mais, de humanidade da experiência de Hollywood. E eu acho que Hollywood é esse lugar que ele consegue fazer tudo isso, porque ele tem essa personagem que ela vai realmente ser mudada com o filme. Então, é essa personagem que realmente começa nesse lugar de inocência, nesse lugar de deslumbre, né? Que eu acho que é um deslumbramento mesmo com a ideia que ela tem da vida dela, de algo que ela projetou na cabeça dela apenas, né? Que todo mundo projeta para si. Mas eu acho que no meio do caminho, assim, realmente ela vai entendendo, assim, a gente vai entendendo o que tá acontecendo, é muito difícil, né, falar do filme numa ideia mais lógica, assim, porque não dá. Mas eu acho que deu para entender o que eu quis dizer, assim, eu acho que ela vai se moldando, assim, mudando mesmo a visão dela, ela vai sendo afetada pelo espaço também, então as coisas vão acontecendo nessa medida, assim, à medida que ela vai percebendo o lugar, de fato, onde ela está, né. Então, é isso, assim, eu acho que tem esse ponto também interessante que tá presente principalmente na personagem da Naomi Watts. E eu gosto também dessa ideia de ter filmes que é o mesmo filme, mas são filmes dentro do filme. Então é metalinguístico porque se trata de um filme, né? Dentro de um filme, de fazer um filme dentro desse universo, mas também é um filme que se modifica dentro dele mesmo.
que muda dentro dele mesmo, né? Que vai o tempo todo perseguindo algo, assim. É muito interessante como ele faz isso. E a Naomi também, como ela se enquadra nisso. Eu tenho pra mim, porque assim, eu tenho uma leitura bem específica do que é o filme depois que eu passei a vê-lo mais de uma vez. Mas assim, sem entrar muito nisso, pra mim Se quiser a entrar, gente Carissa, pode entrar. Aqui a gente está justamente para isso. Você faz o que você quiser. O povo que está nos ouvindo está dizendo assim, como gente, se cadê as teses deles? Vamos com calma, gente, vamos com calma. eu vejo muito a segunda parte do filme como algo realmente focando numa realidade que aquela atriz ela vive, que ela viveu. E a primeira parte como algo do ela toma escolhas, toma decisões que ela, enfim, depois a gente acaba vendo o que acontece com ela, mas eu vejo muito a primeira parte como o que ela gostaria que tivesse acontecido e como seria aquele mundo. O mundo, a idealização dela, e eu acho que a coisa, até no título brasileiro, a gente pode pensar em sonho de várias formas, porque eu acho que tem a questão do sonho, do inconsciente, é uma questão psicanalítica aí, mas a gente também pode pensar em sonho no sentido de desejo, almejo, busco algo, e ela foi para Los Angeles buscando algo que de fato ela não conseguiu alcançar, mas para mim, na primeira parte, a gente encontra uma personagem que veja como as oportunidades fluem. Ela mal chegou e tem teste. E, gente, isso não acontece. Você não vai para um teste e assim, é quase impossível. E uma outra gente tá lá e vai te levar para um outro teste de um filme melhor. Enfim. Mas naquela realidade, tudo para ela dá certo. Tanto que ela dá de cara com aquela mulher que enfim, a gente vê na segunda parte o relacionamento delas é um grande problema, né? Ela tá sofrendo, sofrendo por muitas coisas, inclusive, né? Porque é um relacionamento que tem uma carga negativa, se a gente for usar para esse tipo de termo, sei lá, porque tem gente que diz que todos os sentimentos não existe esse sentimento positivo, negativo, enfim, mas ele tem uma carga, para mim, negativa muito grande. Elas têm. Existe a questão lá, tem desejo e tal, mas tem inveja, rancor, mágoa ali dentro de tudo que já aconteceu antes. Então, é muito interessante para mim quando a gente vai para a primeira parte e ela só tá ali se apaixonando e ficando encantada, numa lógica que não faz sentido no mundo que a gente vive, porque é como o Marcelo falou, se eu chegasse numa casa e visse alguém, eu vou ficar numa casa, quer que tem essa pessoa estranha? Vaza! Eu iria chamar a polícia. Por que essa doida tá aqui? Com dinheiro, coisa boa, não vai ser. Ela vai investigar, enfim, é muito cinematográfico, né? Mas ao mesmo tempo muito pega a gente, né? Faz com que a gente se envolva com essas duas histórias em uma que estão tão intrincadas e que uma explica da outra. Não existe uma sem a outra, né? Então eu acho totalmente fascinante isso, e como disse a Fabi, eu vejo muito como um filme de maturidade do Lynch como cineasta, porque a gente vê esses elementos em outros filmes dele, mas a gente vê um filme muito maduro no que é colocado. Independente de explicações, é um filme que. Por isso, para mim, é tão interessante. Cada vez que você vê, e eu sei que isso acontece com o cinema de um modo geral, cada vez que a gente vê um filme, cada vez que. Quer dizer, com a arte, que a gente vê uma obra de arte uma segunda, terceira vez, a gente tira novos significados, porque a gente também muda, né? E isso faz parte do processo, mas eu acho muito interessante que, independente de significados, tudo ali parece ter uma razão. Tudo tem um motivo. Independente do que signifique para você. Mas o Lynch coloca as coisas ali praticamente meio que sabendo o que ele está fazendo. Ele não está jogando como eu acho que tem cineastas que botam coisas só para parecer que eles são inteligentes ou que eles estão, olha, que coisa misteriosa, e nem ele sabe por que ele está colocando. Mas o Lynch, tudo ali parece ter uma função.
Inclusive, a coisa da função de mexer com a gente num sentido que não é totalmente, sei lá, num sentido empírico pra gente, sabe? Uhum. A gente não precisa, não precisa ser tão palpável ou tão certo. Mas tem coisa que tá ali com essa função de mexer com os nossos sentimentos e que vai. E o sentimento, quais são os sentimentos? Não É um tipo de importa. cinema que toca nisso, né? Que vai deixar a gente até tocar até em sentimentos, em sensações primárias, né? A gente vai ficar apreensivo, a gente vai dar risada, a gente vai achar engraçado. Uma cena a gente acha engraçada, outra cena a gente é enredado por esse mistério todo. E, Carissa, a minha leitura é muito próxima da tua. Para mim também, depois de ver o filme muitas vezes, para mim é isso. A primeira parte é a fábula e a segunda parte é a realidade. Tanto que, assim, o David Lynch faz uma coisa que eu acho muito inteligente, que é criar pequenas simetrias entre a parte 1 e a parte 2. E para mim a simetria mais importante é o código, o essa é a garota. Porque na primeira parte, o essa é a garota é um código combinado com os gangsters que estão produzindo o filme, de dizer assim, olha só, quando aparecer a atriz que a gente quer que seja a protagonista, você, diretor, tem que dizer, essa é a garota, essa é a senha. Essa é a garota. E a gente sabe que aquilo para aquele diretor é uma coisa muito dolorosa, porque ele tá sendo ali, né, violado no seu direito de escolher a atriz que ele quer, é Hollywood também se mostrando do seu lado mais sombrio, né? Na segunda parte, o essa é a garota, This is a Girl, é a senha para determinar quem morre, né? Ou seja, as duas partes falam de morte. Né, uma morte simbólica do cinema como todo, e noutra uma morte mais literal. E eu vou além, eu acho que esse filme ele se casa de uma maneira inversa com o filme anterior, um dos filmes anteriores do David Lynch, que é o A Estrada Perdida. Eu amo esse filme. Eu acho que é o apaixonado. meu favorito, na verdade. É o primeiro filme que eu vi do Lynch. E assim, eu tenho que mandar um abraço pro meu irmão Rafael, que, coitado, o que ele ouviu depois que eu fiquei obcecado por ver esse filme, eu só falava de David Lynch, tanto que o meu irmão acho que viu 1 ou 2 filmes do David Lynch na vida, de tanto ranço de me ouvir falar de David Lynch. Mas para quem tá nos vendo e nos ouvindo e que viu A Estrada Perdida, na Estrada Perdida a gente tem um homem que comete um ato absolutamente hediondo e ele se transforma literalmente na cadeia numa figura. O Estrada Perdida é o contrário. A primeira parte é a realidade, a segunda parte é uma espécie de fuga psicogênica, né? É como se ele criasse magicamente uma figura que em tudo é muito melhor que ele, mais jovem, mais viril, mais tudo, para conseguir lidar com o fardo de ter cometido um assassinato brutal. Então, assim, indico para você que está nos vendo e nos ouvindo que ainda não viu esse duo, Cidade dos Sonhos e Estrada Perdida, que assista, porque eles têm mecanismos diferentes. No Estrada Perdida, essa ruptura é feita de uma maneira quase que jocosa, engraçada, né? Porque o personagem realmente se transforma, quase cai um raio em cima dele, ele se transforma numa outra pessoa. E aqui a gente tem no Cidade dos Sonhos uma dobra nesse tempo do filme que acontece de uma maneira mais onírica, né? Porque simplesmente a gente vai ter uma cena que eu gostaria de comentar com vocês, que é a cena da minha vida, é a cena que me arrepia quando eu fui rever o filme em 2007 no cinema. Assim, eu tive uma experiência física com essa cena, porque assim, eu fiquei muito arrepiado e tenso, que é a cena do Clube Silêncio, que para mim ela é uma espécie de síntese do Lynch, ali no que diz respeito à eloquência visual, a som, e até mesmo a discurso, né? Porque a gente está falando de uma cena em que essas duas personagens, uma acorda como se ela tivesse sonhado com um lugar e ela diz, eu tenho que ir para aquele lugar. E elas chegam nesse lugar e esse lugar é um espetáculo meio grotesco, né? Quando a gente olha a plateia, parece aquelas plateias de cinema pornô, assim, né? As pessoas meio que esparsas, de madrugada e tudo mais, e com uma apresentação meio grotesca de pessoas falando sobre representação. Não há banda, não há orquestra, mas você escuta uma banda. Você escuta uma orquestra. Até que a Rebecca Del Rio apareça e destrua o meu coração, cantando Chorando, né? Que é uma música maravilhosa e que vai culminar justamente com ela caindo e a música continuando a ressoar, né? Como se a gente dissesse pra gente, saber que ela tá cantando ou que isso é uma reprodução não muda nada, porque no fim das contas a gente tá falando de arte. E é depois disso que a gente tem a virada para a segunda parte do filme, né? Então, assim,
o que eu acho que o David Lynch faz de uma maneira muito brilhante é renovar, que é uma coisa própria do suspense, né? Que é a capacidade de renovar o nosso interesse pelo filme, criando camadas e jogando personagens. Eu tava lembrando aqui, a gente falou que na primeira parte tem muito personagem de cinema mesmo, tem até cowboy, gente. Tem até um cowboy no filme que aparece do nada, num rancho, um cowboy. E é um cowboy interpretado de uma maneira muito caricatural, propositalmente caricatural. Ele tá dizendo, é quase como se ele dissesse, eu sou uma figura retirada dos velhos faroestes e tô aqui injetado nesse lugar, né? Então é interessante, assim, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre Clube Silêncio, que virou, né, nome de produtora em Porto Alegre, que virou clube na Europa, olha, porque é realmente talvez um marco, a gente possa chamar de um dos grandes marcos, aliás, o filme todo, né, um dos grandes marcos aí dos primeiros anos, dos anos 2000, né? Eu achei que você tava falando de A Straight Story. Esse é o meu favorito. Porque esse é realmente o anterior, se eu não me engano, é o anterior a Cidade dos Sonhos, acho que é de 97, né? E Lost Highway é de 95, eu acho, uma coisa assim. Mas enfim, gosto muito desse também. David Lynch tava muito louco com a história do O.J. Simpson quando fez o Estrada Perdida, assim, tava muito com essa coisa. Eu acho esse filme maravilhoso, cara, é sério, eu acho ele incrível. Porque, assim, ele é, entre aspas, muitas aspas, ele talvez seja o filme mais normal, menos estranho, eu diria, que cause menos estranhamento, mas ainda assim é como se fosse o tempo todo um sonho, assim, cara, é absurdo, porque o mais surreal tá na história, né? O cara decidiu atravessar o país naquele carrinho ali, que eu acho que, eu nem sei qual é o nome do carrinho, mas enfim. Mas falando agora sobre essa cena, o Silêncio, inclusive, é o nome de um bar lá na França, lá em Paris, é o nome de um clube, né, que nossa, eu queria muito ter ido, mas lá só pode entrar com o nome. Parece que é uma coisa assim, meio exclusiva, assim. Parece que não é todo mundo que pode entrar, o Clube Silêncio, né? E aí, enfim, eu gosto muito dessa cena justamente por isso, assim. Eu acho que, eu não sei se tem muito que eu possa falar sobre a cena, porque quando eu assisti eu fiquei só muito emocionada. Das duas vezes, assim, eu acho que é realmente algo que mexe com a gente em um lugar que não é racional, não é lógico. E eu acho que é o poder, assim, realmente do cinema, dessa ideia do cinema de criar emoção, manipulando a gente também, através do som, através da reação delas. Eu acho a reação delas muito visceral. Então, a música também, a forma, né, como ela é cantada, ela mexe em uma coisa mais, assim, realmente que a gente não consegue explicar, logicamente. E eu acho que isso é o poder da imagem que a gente estava falando, é como que ele constrói tudo isso, como é que ele constrói essa atmosfera, porque não é todo cineasta que vai ter uma cena como essa, parecida com essa, não tem como ter uma cena parecida com essa. E em que momento especificamente ela aparece dentro do filme também, porque é perfeito realmente o momento em que ela vai aparecer, o que ela vai provocar e como é que ela vai direcionar a gente para esse outro filme, entre aspas, né, para essa segunda parte. Então, eu acho que é realmente uma cena que mexe com todo mundo. Eu conheço um amigo que tem a tatuagem no Aibanda, assim, as pessoas realmente lembram disso, porque não é algo também que a gente está esperando. Então, eu acho que o filme consegue mexer com muitos lugares, consegue mexer com a história do cinema e também consegue mexer em muitos lugares com a gente, assim. Para quem é cinéfilo, quanto mais referências você vai pegando, mais realmente você vai conseguindo compreender um filme de uma maneira diferente. E essa cena, para mim, é a síntese disso, assim, eu acho que realmente é uma das cenas mais bonitas que a gente tem, com certeza. Você falou de Estrada Perdida e eu acho que é uma casadinha muito boa, e foi isso, assim, o David Lynch morreu, né, e aí o Cine Sesc aqui fez sessões especiais dos filmes dele, e aí eu consegui ver o Estrada Perdida no cinema também, então, grande ano. Gente, acabou, de inveja eu vou embora. Acabou, eu tô indo embora do podcast. Gente. Nossa, maravilhosa do Cine Sesc, com um som maravilhoso. Então, assim, fui muito feliz. Já vi 2 filmes do Lynch esse ano, 2 dos meus favoritos no cinema. E é isso, assim. Eu também acho que tem muito a acrescentar com relação a essa cena do Cidade dos Sonhos. Porque é isso, é uma cena muito mais para sentir, né? E eu acho que a gente acaba sendo quase o reflexo da personagem da Naomi Watts. Porque eu acho que a cena representa muito ela e o que ela está sentindo. E eu acho isso até interessante, porque ela faz uma coisa muito cruel. Ela mata alguém, mesmo que ela não pegue a arma, ou enfim. Mas ela está sofrendo por causa disso.
Então ela tem sentimentos muito contraditórios, eu acho. E eu acho que é uma cena que ela é feita pra gente sentir. E, honestamente, numa sala de cinema com um som maravilhoso, realmente eu fiquei totalmente assim, meu Deus, o que tá acontecendo, sabe? Sem nada pra me tirar, sem meu gato do lado pra, sabe, deixar de olhar pra tela e olhar pra ele. É, sei lá, são muitas sensações e eu acho que é isso, não é uma sensação só. É uma sensação em cima da outra. E eu acho que é exatamente isso. A cena é feita para causar esse jogo de sensações no público. E antes da gente se encaminhar aqui para o nosso novo quadro no podcast, eu vou dizer uma coisa para você. Se você não viu ainda a Cidade dos Sonhos, você vai ficar com um pouco de medo de um casal de idosos do filme, né? Que no momento parece bem fofinhos, mas tem uma parte no filme que eu digo, olha, se eu tivesse ali, olha, pelo amor de Deus, né? Mas você que já viu o filme sabe do que eu estou falando. Você que ainda não viu, você não perde por esperar. Agora a gente vai para uma novidade aqui no nosso podcast Papo de Cinema, que é o Comentando os Comentários, que é, como o próprio nome já diz, a gente vai comentar as interações de vocês, que são muito importantes, tanto no Spotify, no YouTube, no site, enfim. Então, editor, solta a vinheta. E eu vou começar aqui com um comentário que chegou pra gente no site, na nossa ficha de A Sociedade Literária e a Torta da Casca de Batata, do Mike Newell, né? Aliás, título belíssimo, eu gosto de títulos estranhos, assim. Quem mandou esse comentário foi o Hamilton Guimarães. Ele diz o seguinte: revi há pouco essa bela história tão bem contada por seus personagens, mas sobretudo pela segura direção desse diretor inglês que tem nos presenteado com outras belas páginas. Mike Newell, sempre magnífico. A atuação de todos os atores que compõem o enredo dessa bela história, seus cenários, e a atuação de Lily James dá o equilíbrio que buscamos e encontramos afinal. Recomendo. Então, ó, fica aí a recomendação do Hamilton e fica o nosso agradecimento pelo teu comentário, Hamilton. Assim, ó, continue participando, a gente gosta muito de saber críticas positivas, críticas negativas, ou no caso do Hamilton, tá falando ali também qual é a opinião dele em relação ao filme. Fabi, contigo, minha querida. O teu veio pelo Spotify, né? Eu veio pelo Spotify e é de um homem chamado Naps. Eu não tinha visto ainda esse Naps. nome. Quem seria o Naps? Quem seria o Naps? Naps ou Naps? Não sei, mas é isso, é com A. E ele disse assim: não acho que a série deixa margem para dúvida sobre a autoria do crime. Ele tá falando sobre a adolescência, tá? O que fez chegar ao Jamie foi um confronto entre várias câmeras de segurança. Se houvesse alguma ação entre a vítima e alguém depois daquele encontro, teria sido registrado pelas câmeras. Lembrando que a menina foi morta naquele local. O garoto fugiu porque havia escondido a faca e sabia que, caso descobrissem, prejudicaria mais o Jamie. A menina na escola agrediu o garoto porque é natural culpar o melhor amigo do assassino. Olha só, o Naps veio aqui ajudar a gente a tentar entender um pouquinho o rolê de adolescência, né? Que é uma minissérie da Netflix que acabou aí, que tá rolando, né? A gente costuma falar presente e passado, mas é uma coisa muito louca, né? Porque ele foi lançado, mas tem muita gente que não viu ainda e tudo mais. Aliás, lá no Papo a gente tem podcast especial de adolescência, a gente tem crítica em vídeo, tem um monte de coisa de lá. Então, ó, o Naps já ajudou a gente a entender um pouquinho, pela perspectiva dele, aí como é que foi esse rolê aí, se o menino é ou não é o assassino. Carissa, o teu veio pelo YouTube, certo? Veio pelo YouTube e é do Luan Lucas 5411. Eu assisti Lucas 5411. Agora tá assim, né? Eu assisti esses dias o 1 e gostei. Até entendo sim ter o 2. Mas que a história seja maravilhosa. Não que a história seja maravilhosa, mas com tanto filme porcaria tendo continuidade, e também nos últimos tempos, filmes bons que lançaram, dá pra contar nos dedos. É sobre o novo lançamento, né, do Ben Affleck, O Contador 2. O Contador 2. Que é um filme que ninguém... deve ser, Carissa, ele falou isso porque eu começo a crítica em vídeo dizendo O Contador 2, uma continuação que ninguém pediu, né? Porque eu já que eu acho não primeiro... vi. Eu também não. Por isso esse sorriso no teu rosto, Fabiano. Por isso essa felicidade, essa resplandecência.
Porque o Mas eu primeiro adorei o filme já comentário. Eu tava rindo do comentário. Tipo, não é maravilhoso? Não, outra porcaria, eu falei, realmente concordo com o Luan 5411, né? Discordar dele, assim, que realmente a história pode até não ser maravilhosa. Não vi, não posso dizer, mas realmente tem muito filme porcaria sendo lançado sempre, mas sempre foi assim, gente. sempre, sempre. Gente, quem frequentava a locadora tinha uma prateleira, uma parte da locadora que parecia um gênero, que era tranqueira, que só a galera hardcore pegava e quando já tinha zerado as outras prateleiras. O streaming não é diferente, não. Só que talvez o que a gente esteja vendo de diferente é que nos streams agora a gente tem alguns desses filmes gigantes, né? E tendo muita visibilidade. Talvez isso que tenha mudado um pouco, assim. E filme. Aliás, fique atento, tem muito filme já sendo feito em que a história não significa nada, eles estão sendo feitos só para ter corte para as redes sociais. Fique ligado nisso, ó. É denúncia do Papo de Cinema também é denúncia. Também é denúncia. Aliás, comentando os comentários eu acho maravilhoso, porque eu me sinto no programa da Xuxa, assim, vamos ler as cartinhas, eu adoro essa parte. Eu adoro. Agora, Fabiana e Carissa, eu preciso agradecer vocês demais por vocês terem atendido ao nosso convite, que é um convite que foi feito meio em cima da hora, porque a gente definiu essa pauta que precisávamos falar sobre Cidade dos Sonhos. Então eu queria agradecer demais vocês duas, em meu nome, em nome da equipe do Papo de Cinema, e eu gostaria que vocês, né, se despedissem aqui da galera, falassem onde é que quem está nos vendo e nos ouvindo encontra o trabalho de vocês, para seguir vocês nas redes sociais, em site, enfim, o espaço é todo de vocês. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Adoro gravar com a Fabi. A gente já gravou algumas vezes, né? Pois é, adoro. Então, eu tô no YouTube, no Instagram, no TikTok e, enfim, sempre produzindo conteúdo para essas redes. E é isso, vídeos de vários tamanhos, lives, shorts, enfim, stories. Sempre falando sobre cinema e, enfim, às vezes em festivais. Me sigam lá. Bom, gente, obrigada pelo convite. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Carissa, também pela conversa. Eu amo ouvir a Carissa, então, assim, foi legal agora falar com o Marcelo também, né? Ouvir as palavras de amor dele por esse filme também, que deu para sentir daqui. Deu para atravessar a tela, tô sentindo daqui uma coisa meio lintiana aqui. Mas é isso, assim, eu acho que a gente conseguiu trazer muita coisa, apesar do pouco tempo, acho que a gente continuaria falando o dia todo sobre esse filme. Eu realmente faz algum tempo que eu não vi, então ela pude acrescentar muito além daquilo que eu já tinha visto há um tempo atrás. Eu estou falando que eu vou ver em 2 dias, então estou muito mais ansiosa agora por causa da nossa conversa, pelo que a Carissa falou de ver no cinema, então eu vou assistir no cinema também em 2 dias. E é isso, assim, eu faço conteúdo para várias redes sociais também, eu sou meio Carissa nesse sentido, mas eu acho que ela faz bem mais, obviamente, do que eu no YouTube, principalmente, assim, eu acho que o YouTube é um lugar ainda meio desconhecido para mim, é um terreno meio complicado, eu sou muito ruim com vídeo, eu não gosto de edição, então, para mim é um lugar meio difícil de estar. Mas eu tô lá com algumas lives, eu falei sobre The Leftovers há um tempo, falei sobre a primeira e segunda temporada, e depois fiz algumas lives sobre o Critics' Choice, então se vocês quiserem seguir, é o mesmo @ lá do Instagram, que é onde eu sou bem mais ativa desde sempre, desde 2019, para ser sério, então estou há 5 anos lá no Instagram, que é a minha rede principal, digamos assim, que também é Cinemafilia, e estou em várias outras redes sociais. Aí tem canal de transmissão lá no Instagram, que vocês, enfim, eu estou lá falando demais, eu mando áudio sobre essa questão do ainda estou aqui, tem entrado, não tem entrado, não sei o quê, no prêmio Grande Hotel, eu mandei vários áudios lá, então estou o tempo todo mandando áudio. Eu posso não fazer o conteúdo, mas eu estou mandando áudio, estou falando sempre, e também estou, enfim, fico postando stories, reels, uso também o Twitter, que é um outro lugar que eu estava, não estava, tô, não tô, um dia eu tô, outro dia eu não tô, outro dia eu quero estar, outro dia eu não quero estar. Eu passei quase um mês sem Twitter, gente, sério, eu passei quase um mês sem Twitter, mas tive que voltar, né, a gente produz conteúdo, eu tenho mais de 20 mil pessoas me acompanhando por lá, então é uma rede bem grande já. E é Fabiana LR_, para quem tiver essa rede social do desquerido Elon Musk. E para quem não quiser estar nessa, que eu super entendo, eu também estou no Blue Sky, fabianalima.bsky.social. E é isso, tem o Threads também, enfim, gente, vocês vão ver tudo lá no meu Linktree, tá tudo lá, tem o site, tem coluna no Cinemação, e é isso. A Carissa também tem a coluna no Cinemação, somos colegas de coluna lá no Cinemação. Eu digo isso, acompanhem essas duas maravilhosas, façam um favor a vocês. E
Faça um favor pra gente também. Dê 5 estrelas pro podcast Papo de Cinema no seu agregador favorito. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, compartilhe com aquela galera que você já está marcando o rolê de ir assistir a Cidade dos Sonhos ou reassistir, para vocês depois também debaterem, fazer suas teorias da conspiração, e se certifique de que você está seguindo o Papo de Cinema no YouTube, aciona lá o sininho para você não perder nada. Lembrando também que o Papo de Cinema também tem canal no WhatsApp, procura lá Papo de Cinema para não perder nada. Porque às vezes a gente fica nessa de, não tenho como ficar ali o tempo inteiro entrando no site, não sei o quê. Vai lá, segue a gente, que tudo que está sendo produzido pelo Papo é colocado lá, você dá um clique, já chega direto no seu conteúdo, naquilo que mais te interessa. Certo, gente? Um grande abraço a todos e até a próxima.